Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém? A gente vai retomar nosso estudo sobre o Evangelho, sobre o evangelismo, evangelização mundial. Nós estamos hoje na nossa quarta lição, né? Nós vimos, eu vou retomar rapidinho aí com vocês. Nós vimos a primeira lição, a ênfase dada pelos apóstolos da igreja primitiva, quando eles estavam anunciando e pregando o Evangelho. E a ênfase deles era mostrar que Jesus, ele era o Cristo, aquele que estava cumprindo todas as promessas de Deus, né, e sendo o Messias, o ungido de Deus, para salvar, para libertar, para ser o Senhor, para ser tudo aquilo que Deus prometeu. Aí nós vimos a lição 2, que o homem foi criado como uma criatura muito abençoada, não é isso? E qual foi a maior bênção do homem? Quem lembra? Estar com Deus, estar em Deus. E Deus deu um mandamento, né? Isso, um pacto ali no Éden, para que ele pudesse desfrutar disso, desfrutar da presença de Deus e desfrutar de tudo que Deus proporcionou para ele. E nós vimos que Adão e Eva, o ser humano ali representado nesse casal, eles quebraram esse pacto. Por que eles quebraram? Por desconhecer. Eva foi enganada e Adão por não crer na palavra de Deus, não é isso? Desacreditar e ser enganado também ali pela serpente, representando obviamente a fala e o engano de Satanás. E nós vimos que a partir disso acontece um grande problema. O homem é separado de Deus, ele morre espiritualmente, ele morre nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas transgressões, e ele se separa, ele está no estado de calamidade, precisando ser salvo, precisando ser resgatado. E hoje nós vamos continuar vendo o que? A essência desse problema. Nós vamos um pouquinho mais fundo para a gente ficar muito claro para a gente qual é o verdadeiro problema do ser humano, qual é a essência do problema do ser humano. E para a gente continuar, obrigado, Jorge. Para a gente continuar, nós vamos orar, tá certo? Feche os olhos. Pai, obrigado por mais um dia na sua presença, mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, de estudarmos o Evangelho de Cristo. Pedimos que o teu Espírito nos dê sabedoria, revelação, conhecimento ainda maior de quem é Jesus, o nosso Senhor e Cristo. Ilumina a nossa mente, Senhor, para que possamos entender a nossa real situação e a nossa real necessidade do Evangelho e de Cristo. E também, Senhor, do nosso compromisso em anunciá-lo a outras pessoas. Que em tudo o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém? Então hoje, a lição 4, a essência do problema, tá certo? A gente vai falar um pouquinho isso hoje. Todos os problemas vêm a partir do momento que o homem fica o quê? Separado de Deus. Não esqueça disso. Isso é importante entrar no nosso coração, na nossa mente, para nós mesmos e para quando formos pregar o Evangelho para outras pessoas. Então, todo o problema do ser humano, ele vem porque ele quebrou a aliança e ficou então separado de Deus. Vimos que o ser humano era o quê? Indescritivelmente abençoado, sobremaneira. Por falta de conhecer, por não crer na palavra de Deus, eles quebraram o pacto, quebraram a aliança, desconsideraram a palavra de Deus, que foi o que? Coma de qualquer árvore do jardim, mas não coma dessa, porque se comer, certamente morrerás. E eles ficam separados de Deus. Esse é o verdadeiro, o real e o único problema do ser humano. Ele é um problema espiritual, essencialmente espiritual. Desde o momento da separação vem o que? Gente, vem tudo. O homem, na hora que se separou de Deus, nós vimos que vieram problemas físicos, problemas psicológicos, além do problema espiritual da morte, vieram problemas psicológicos, problemas da saúde, problemas da morte, problemas com a terra, problemas na gestação da mulher, problemas do casamento, e assim nós temos tudo que nós conhecemos de problema humano. Mas todos esses problemas, eles advêm de um problema: o homem está separado de Deus.
E Deus prometeu resolver esse problema. Prometeu o descendente da mulher que feriria a cabeça da serpente para resolver o problema do ser humano. E isso se cumpriu em quem? Em Jesus, que é o descendente da mulher, que é o Cristo. Nós vamos ver aqui então, vamos enfatizar hoje no que eu disse, algumas questões relacionadas a esse problema. A separação do homem de Deus, ele acontece por causa de dois fatores. Ele acontece por causa do pecado e por causa de Satanás. Então esse problema do homem, ele advém de dois problemas também: o problema do pecado e o problema de Satanás, que gera o problema maior: o ser humano está desconectado de Deus. Esses três problemas necessariamente precisam ser resolvidos, e nós precisamos entendê-los, como esses problemas funcionam, como isso afeta a gente, como afetou toda a humanidade através daquele primeiro casal. O primeiro texto que eu gostaria que você abrisse comigo, Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Acharam? Diga amém. Quem achou aí? Posso ler? Isaías 59, versículo 1 diz assim: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. É mais ou menos isso que se fala hoje, né? Mas Deus não está me ouvindo, Deus não me ouve, Deus não está vendo. E porque a gente não entende que existe um grande problema que se colocou entre Deus e a humanidade. E o povo de Israel aqui sofria desses mesmos questionamentos, né? Será que o braço de Deus está curto? Que Ele não consegue atender a gente, né? Será que Ele não pode salvar? E na verdade o profeta traz algo no versículo 2. O que ele diz? Mas as suas maldades, ou seus pecados, né? Nós vamos ver ali, ele usa o pecado na frente. As suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Existe uma separação, existe algo que se colocou no meio do homem e de Deus: o pecado. E aqui o profeta é claro: Deus não vai ouvir. Vocês estão separados. O pecado de vocês encobre a face de Deus, afasta vocês da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, de desfrutar do próprio ser de Deus. Não é possível, e Deus não vai ouvir. Obviamente que o profeta está conclamando arrependimento e tudo, mas isso é um princípio, porque isso aconteceu aonde? Lá no Éden. A humanidade toda está em pecado, a humanidade toda está separada de Deus, a humanidade toda pode ouvir esse profeta dizendo: Deus não vai ouvir vocês. Por quê? Porque a maldade de vocês separaram vocês de Deus, e os pecados esconderam de vocês o rosto de Deus, e por isso Ele não vai ouvir. Não adianta a gente querer enganar as pessoas. Não, Deus vai te ouvir, está tudo certo. Não, Deus não vai. O profeta é claro: Deus não vai ouvir. Vocês estão separados pelo pecado. Por mais que a nação achava que era povo de Deus, que desfrutava de algumas coisas, eles estavam separados por causa do pecado. E a humanidade toda está separada de Deus por causa do pecado. E isso é um grande problema, porque nenhum dos outros problemas podem ser resolvidos, e nem temos a esperança de que sejam resolvidos sem uma aproximação de Deus, sem voltarmos. Você lembra que eu falei que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Que Deus cria os peixes, não é isso? Fala o que para o mar?
produza peixes, seres viventes. Para a terra, produza os seres viventes que vão viver. E quando vai criar o homem? Façamos nós o homem. É como que se ali Deus, seguindo o mesmo processo, estivesse retirando o ser humano de si mesmo. Então o ser humano foi feito para viver aonde? Não é nem no mar, nem só na terra, mas em Deus. Apesar de termos a nossa identidade terrena, parte de nós está conectado à terra, mas a nossa essência está em Deus, era para estar em Deus. E quando quebramos o pacto ali no primeiro casal, o ser humano foi o quê? Separado de Deus, e separação é morte. Morte espiritual. Esse é o estado, esse é um grande problema que ninguém pode resolver. Eu tenho frisado isso nas lições. A religião não vai conseguir resolver esse problema. A filosofia não vai conseguir resolver o problema do pecado. A educação não vai conseguir resolver o problema do pecado do homem. Ninguém pode resolver o problema e tirar o que está separando o ser humano de Deus. Só um, o Cristo prometido, o descendente da mulher que foi prometido ali em Gênesis 3,15. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Em Jeremias, abre ainda comigo Jeremias 2,13. Essa é uma tendência do ser humano. Fizeram isso lá, e nós, o ser humano, quando eu digo nós, eu estou generalizando agora, o ser humano, a raça humana, homem e mulher, que não estão em Cristo, né, tem a tendência de fazer isso também, tá certo? Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Qual foi o primeiro, hein? Primeiro, eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Primeiro crime que o ser humano faz: abandona a fonte, a essência da vida, que é o próprio Deus. Aí, mesmo fazendo isso, ou fazendo isso, ao invés de se arrepender e falar nós precisamos retornar, faz o segundo crime, que complica o primeiro. Qual seria? E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. O que a gente faz? Além de não buscar a vida que está no próprio Deus, a gente acha que pode produzir vida para nós, criando os nossos métodos e as nossas coisas pessoais. Eu já sei, para eu viver, eu tenho que seguir uma boa religião. Não, para eu viver, eu tenho que ser muito inteligente. Para eu viver e sobreviver, eu tenho que fazer obras sociais. Para eu viver, eu tenho... E as pessoas começam a querer encontrar o sentido da vida em outras coisas. Então, além de abandonar a Deus, que é o sentido da vida do ser humano, o ser humano começa a querer criar sentido da vida em outros lugares, que Deus fala o quê? É tudo cisterna, né? Um lugar onde se armazenava água ali, como se fosse poço furado, que não dá nada, que não vai saciar a sede de vocês, que não tem essa possibilidade. O único que pode saciar a sede do ser humano é Deus. Só que tem um problema: nós estamos separados de Deus pelo pecado. O Evangelho, para fazer sentido, gente, nós temos que mostrar, essa é a realidade do ser humano, essa é a condição que está a humanidade sem Cristo, sem Jesus. Tá certo? Vamos mais um pouquinho. Romanos capítulo 5, versículo 19. Olha o que diz. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz isso: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, de quem ele está falando? De Adão. Então, por meio da desobediência de Adão, muitos foram feitos o quê? Pecadores. Por causa da desobediência de Adão, toda a humanidade está no estado de pecado. Como eu estou falando e enfatizando,
morta nos seus delitos e pecados. Mas ele fala assim: assim também, por meio da obediência de um único homem, de quem ele está falando agora? De Jesus Cristo, que é o Cristo que queria fazer essa obra, muitos serão feitos justos. Do mesmo jeito que através de um homem todos foram feitos injustos e pecadores diante de Deus, e portanto separados de Deus, Deus prometeu que por meio de um homem Ele iria reconciliar a todos com Deus e tornar justo. Essa é a grande questão que nós vamos entendendo com as lições. Por causa da desobediência do primeiro ser humano, todos nós fomos feitos pecadores. Portanto, todos estão da mesma forma. Todos, gente, olha o que eu estou falando. Todos. Sabe aquele que você acha que é bonzinho na sociedade? Ele também está separado de Deus. Ele também precisa de Cristo. Sabe aquele que é religioso e que tem uma religião e que vive uma vida, né? Como que se a gente falar, aquele homem é um santo. Pois é, ele está separado de Deus e precisa de Cristo. Todos, sem exceção. Não é só aquele que está, né, à margem da sociedade, numa vida moralmente totalmente errada e ética, diante da lei, está desregrado, está mal mesmo, porque o ser humano fala, esse aí está indo para o inferno, né? Não, todos estão. É que esse a gente fala que está mais, não está. Todos estão separados de Deus. Por mais que nós façamos questões éticas e morais perfeitamente na estrutura social, isso não nos liga a Deus. Essa é a grande questão que precisamos entender. As pessoas boazinhas não entendem. Quem não entendia a mensagem de Cristo? Os religiosos, que achavam que tinha lei, que se achavam morais, achavam que eram éticos diante de Deus, que pela lei, guardando uma coisa ou outra, estavam justificados. E de quem era o reino de Deus? Da prostituta que estava se arrependendo, do publicano que estava se arrependendo, do cobrador de imposto que estava se arrependendo. Por que que deles era o reino de Deus? Porque eles estavam se arrependendo diante de Cristo Jesus. E por que daquele que era moral, ético, né, não estava no reino de Deus? Porque ele não via o seu estado de separação. Achava que pelo que ele fazia, ele podia se salvar diante de Deus, ou merecer a salvação diante de Deus. Não funciona assim. Ninguém pode merecer, ninguém pode se reconectar com Deus por obras próprias. Isso é impossível. Está claro? Estou enfatizando, está claro para todo mundo? Então vamos lá. Efésios 2:2, pode abrir também. Tem alguns textos que eu gostaria que vocês abrissem, outros eu vou ler sozinho. Efésios 2:2. Algumas pessoas aqui que estão acompanhando a gente aqui, eu acho que está dando certo aqui, né? No Face. Deu certo, né, Jorge? Efésios 2:2 diz assim: nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo. Paulo está falando que eles andavam antes de Cristo, do Evangelho, numa situação que era o quê? O curso do mundo. Sabe o curso d'água lá do rio que você vai seguindo? Você está seguindo, né, a correnteza do mundo aí, está sendo levado por ela. Curso do mundo. Segundo o principado da potestade do ar. Quem é? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então ele está dizendo que todos que não têm Cristo na sua vida antes do Evangelho, eles seguiam o curso do mundo, influenciados por quem? Pelo príncipe da potestade do ar. De quem está falando? Satanás, da serpente, do diabo, do enganador, do adversário de Deus e da igreja. Do adversário, na verdade, da humanidade, porque é o que ele quer fazer. E essas pessoas, nós, eu e você, antes de Cristo, somos filhos da desobediência.
Todos os que nasceram após Adão e Eva se tornaram filhos da desobediência desse casal. Filhos da desobediência, não mais filhos de Deus, separados completamente da essência da vida, necessitados de viver, necessitados. Eu tenho uma palavra que o Fabiano, já conversamos sobre isso, no português eu não achei ainda, mas no espanhol eles usam muito, que tem um significado muito interessante. Eles cobram vida. O ser humano em Cristo cobra vida. Eu achei no dicionário português que se assemelha recobrar a vida, só que nós não usamos tanto, então tem gente que não poderia até não fazer sentido, mas recobrar a vida é aquele ato que eu acho que citei aqui um dia, como que a hora que você tira o peixe fora d'água e ele começa a fazer o que lá? Quem já pescou uns peixinhos lá, que você põe na pica, o que ele faz? Começa a fazer o que? Se debate, se degladiando ali, se debatendo. A hora que você pega o peixinho e põe dentro da água, ele cobra a vida. Mas reviver você tinha que estar morto, né? Ele não morreu nesse sentido, mas ele estava ansiando pelo ar que ele não tinha mais, e ainda com uma vida totalmente insatisfatória, prestes a entrar numa decadência à morte. O ser humano, por não ter a vida espiritual, ele vive dessa forma, se debatendo no mundo, tentando cobrar a vida, e não acha. Porque aonde está a água? Em Deus. A hora que o ser humano colocado em Deus, ele faz, ele cobra a vida, né? A palavra espanhola não é uma palavra hispana, né? Não é uma palavra do português. Eu estou usando aí, vamos tentar portuguesar a palavra, né? com a explicação a gente consegue, né? Talvez dar um sentido para a palavra, mas é exatamente isso. Romanos 5,12 ainda, por favor, abre, né? Já lemos esse texto, que fala, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte. Agora 1 Coríntios 15, 22. Quem achou, fala amém, para eu saber que você encontrou. Ótimo. Diz assim: pois da mesma forma como em Adão todos o quê? Morreram, todos morrem em Adão, em Cristo todos cobrarão vida, serão vivificados, encontrarão lugar onde o ar que ele precisa para viver acontece. Por isso que nós precisamos estar em Cristo. Só em Cristo encontramos vida. Só em Cristo é o único meio pelo qual o próprio Deus instaurou para que o homem reencontrasse a vida perdida em Adão. Então o pecado é um grande problema. Ele está separando a humanidade de Deus. Ele precisa ser resolvido. Alguém precisaria resolver. E esse alguém prometido era o Cristo, que é o Jesus que nós conhecemos. Não precisa abrir, mas Romanos 3,23, muito conhecido. Decora esse que é bem facinho, esse aí você vai decorar, certo? Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Gente, não há um justo sequer diante de Deus. Não há um justo, nenhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdida a totalidade da imagem e semelhança de Deus. Perdido, lembra? A coroa de glória e de honra. Perdido a bênção original da presença e da comunhão com o Criador. Tudo isso foi perdido por causa do pecado. Esse é o primeiro problema que nós estamos destacando hoje aqui. O segundo problema, então, qual é? Que precisa ser solucionado? Satanás. E por mais que nós não enfatizamos, nós não ficamos falando de Satanás, mas é importante, até aqui,
Então sabemos como ele opera e age, e a lição nos traz, por quê? Porque nós não podemos ignorar as estratégias de Satanás, a Bíblia diz, os ardis, as estratégias dele. A gente não pode ignorar, e nem supervalorizar o diabo, como também tem gente que faz. Então peraí, o que eu tenho que entender que Satanás faz? E qual é o problema e quem vai resolver? É isso que nós precisamos entender sobre essa figura que é Satanás, o adversário da humanidade. Nós falamos adversário de Deus, mas Satanás nunca é um adversário de Deus, certo? Nunca é páreo para Deus, não existe. Deus não tem adversário, né? Ele é adversário do ser humano, daqueles que Deus criou à imagem e semelhança dele. E aí existe uma guerra. A guerra não é contra Deus, porque ele estava frito, ele depende inclusive de Deus para viver. E até para poder fazer a função dele de enganar, Deus tem que deixar. Então Deus é soberano sobre tudo. Ele é uma criatura, mas ele tem um poder. E a Bíblia diz qual é o poder, e que nós não podemos ignorar esse poder. E aí nós temos que entender então qual é o objetivo de Satanás. Qual é o objetivo do diabo? Essa figura que apareceu para Adão e Eva como uma serpente, e lá em Apocalipse já virou um dragão. Alguém falou que o dragão se alimentou bastante, a serpente se alimentou tanto do pecado da humanidade que virou um dragão lá em Apocalipse. Porque Apocalipse fala, né? O dragão, a antiga serpente, ele se alimentou tanto da separação de Deus e da maldade do homem que ele tomou força, virou um dragão, não é mais só uma serpente. Não sei se faz sentido, mas é interessante a brincadeira, né? Porque na verdade faz sentido. É obviamente que pode não ser essa a interpretação do texto, mas faz muito sentido que ele cresceu em engano pelas nações e pela maldade que cresceu junto. Ele pode influenciar e pode influenciar a humanidade. Em 1 João 3,8, vamos abrir. Isso, Jorge, pode ficar à vontade de ajudar aí. 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz assim. Antes de ler, a Bíblia está falando que todos estão no pecado, toda a humanidade. Olha só, se você linkar com esse texto, como é sério o negócio. 1 João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo. Então toda a humanidade está em pecado, toda a humanidade é do diabo. É uma lógica simples. Mesmo aquele que acha que é filho de Deus. Então a melhor coisa é entender a nossa condição, gente, e falar: eu preciso de Deus, eu preciso ser salvo, eu preciso ser salvo do pecado e preciso ser salvo de Satanás. Tá certo? Então aquele que pratica o pecado é do diabo. Por quê? Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, olha gente, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para que Jesus Cristo se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Porque Jesus precisou vir para perdoar o nosso pecado e destruir as obras do diabo. Mas espera aí, eu não consigo destruir as obras do diabo sozinho? Não. A religião não consegue destruir as obras do diabo? Não. A justiça do ser humano não consegue destruir as obras do diabo? Não. É um taxativo não. Tá certo? Então olha só, agora não precisa abrir, só quem quiser achar rápido aí, mas eu vou ler aqui. Ezequiel 28, de 12 a 19, eu não vou ler tudo, eu vou ler só alguns versículos. É um profeta Ezequiel a respeito do rei de Tiro. Só que nós percebemos que a profecia ela transcende a humanidade de Tiro e começa a falar então do que os cristãos, uma grande maioria, entende que não é do rei de Tiro somente, está falando de um ser que estava por trás do rei de Tiro, representado ali, que é o próprio Satanás. E ele diz assim, olha só, Ezequiel 28, 12: Filho do homem,
erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Presta atenção, você era o modelo de perfeição. Acredito que não é o rei de Tiro que era o modelo de perfeição. Ele está falando de uma entidade maior, espiritual, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Está falando desse ser espiritual. Você estava no Éden. O rei de Tiro não estava no Éden. No jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Gente, Deus ungia pessoas para exercer funções importantíssimas. Só existe 3 figuras ungidas no Antigo Testamento, nós vamos ver. E aqui Deus diz que ungiu esse ser quando criou. Pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Qual foi a maldade? Isaías 14:12 diz assim, 14:13. Também, Isaías profetizando, também fala desse mesmo ser que Ezequiel. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais alto, mais elevado do monte. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. De quem esses 2 profetas estão falando? De Satanás. Esse ser foi criado em perfeição, no ambiente do céu, tudo bem? Perto da glória e da presença de Deus, e quis usurpar o que é somente de Deus. E ele cai, e ele começa uma ação contra as coisas de Deus e contra os seres que servem a Deus. Mas antes de atacar a humanidade, olha só o que diz Apocalipse 12, do versículo 3. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Aqui entende-se que Satanás é esse dragão, o mesmo texto vai falar isso, que arrasta com ele 1/3 dos anjos do céu. Gente, presta atenção no que eu estou falando. Satanás estava no céu, criado a uma perfeição, com seres angelicais, e ele consegue enganar 1/3 dos anjos e levar com ele. Você está entendendo o poder de engano que Satanás tem? Por isso Jesus nos ensinou a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Alguns entendem o mal personificado: livrai-nos do maligno. Não acha que por si só você pode combater o engano de Satanás. Ele enganou os anjos, ele enganou Eva e Adão, estava enganando o povo judeu, ao ponto de Jesus chamá-los filhos do diabo. Engana a humanidade e quer enganar eu e você. Essa é a função dele, e ele tem um poder muito grande para enganar. Esse é o poder que Satanás tem, um poder de engano, de persuasão, de tirar as pessoas do caminho de Deus. Não vamos brincar com esse poder, isso é real. Ele enganou os anjos, vocês estão entendendo? Ele enganou os anjos, ele enganou Adão e Eva. Sem a natureza pecaminosa que nós temos, eles não tinham
e ele enganou. Aonde Satanás vai querer enganar? A igreja. Ele vai querer enganar os filhos de Deus. E sabe como ele vai tentar enganar? Usando a palavra de Deus. Como que Satanás enganou Eva? Usando o quê? Deturpando o que Deus tinha dito. Como ele tentou Jesus? Usando a Bíblia, citando a Bíblia para Jesus. Então isso é sutil. Por isso que nós enfatizamos aqui, e por mais que alguns tenham dificuldade de entender, gente, não é porque uma pessoa está falando em nome de Deus, ou falando em nome de Jesus, que ele está falando a verdade. Não é. Porque a pessoa está usando a Bíblia, que ela não está sendo enganada pela própria Bíblia. E isso é um temor que deve nascer em nós, para clamarmos todos os dias: não nos deixes cair em tentação, Pai, livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Jesus ensinou isso. Vocês vão orar assim: Pai, não me deixe cair em tentação, não me deixe ser enganado por Satanás, não me deixe ser enganado por Satanás usando a própria Bíblia que eu leio, e me enganar. Mas livra-me do mal, me permita crescer no conhecimento da verdade, me permita crescer no conhecimento de Cristo para não ser enganado. Gente, é isso, essa é a nossa oração. Precisamos disso de todos os dias, clamarmos isso do nosso Deus. Ainda no versículo 9, diz assim, Apocalipse 12, 9: mas o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. O que ele faz? Engana o mundo todo. Então nós temos um problema. Qual é? O pecado. Qual o outro problema? O mundo inteiro está sob o engano de Satanás. Todos que a luz do Evangelho não brilhou estão enganados por Satanás e separados de Deus por causa do pecado. Gente, isso é um problema que ninguém vai resolver. Político não vai resolver, economista não vai resolver, sociólogo não vai resolver, filósofo não vai resolver, teólogo, a teologia em si, só como reflexão teológica, não vai resolver. A religião não vai resolver. Só Cristo Jesus, o que Ele fez na cruz, na morte, na ressurreição, na sua volta, resolve. Só. E nós vamos aprofundar essa obra de Cristo na próxima lição. Vamos prosseguir aqui por causa do horário, né? Deixa eu tentar. Tem um tempinho aqui ainda. Não precisa abrir, por favor, gente. Só ler aqui. 1 João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Você está vendo um monte de texto? Em Apocalipse diz que o mundo todo está sob o engano de Satanás. João diz que o mundo todo está sob o poder do maligno. Que poder? Do engano. O poder do engano. Ele tem um objetivo: ele quer enganar você, não tem outro. E ele vai usar de meios diferentes, porque ele sabe como enganar cada um. Ele sabe as nossas vulnerabilidades, nossas deficiências, e ele vai tentar usar a arma certa na pessoa certa. Ele sabe que um ele consegue enganar com orgulho, o outro com uma falsa humildade, o outro com dinheiro, o outro sem dinheiro, o outro mexendo na saúde, o outro mexendo. Ele sabe como tirar as pessoas do Evangelho. Óbvio que sabemos que o Espírito Santo nos ajuda a permanecer, e a obra de Cristo e o Espírito que vem morar em nós nos livra da tentação do mal. Essa é a nossa fé, mas não é por força nossa. Se você achar que pelo seu conhecimento bíblico você não vai ser enganado, meu irmão, cuidado. Nós só não vamos ser enganados pela uma obra do Espírito, clamando o que Jesus ensinou: livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, e conhecendo o pacto de Cristo, a palavra, o Evangelho, e crendo.
Porque na verdade, o que é o engano? É fazer você desconhecer a verdade ou você desacreditar na verdade. Foi o que aconteceu lá no Éden. A partir do momento que você começa a botar no Evangelho um monte de coisinha e começar a se afastar, você está sendo enganado por desconhecer o Evangelho. Ou então, não acredito que Jesus, ressuscitou. Acho que só foi figurado, como alguns teólogos estavam conversando, Fabiano esses dias, alguns teólogos liberais, não, Jesus ressuscita em nós, é figurado. Pronto, esse aí, meu irmão, está perdido, está enganado por Satanás, debaixo do domínio de Satanás, e o Evangelho não está resplandecendo sobre a mente dele. Então qual é a essência do problema? O pecado? Satanás, que nos separou de Deus. Deus promete o Cristo, o descendente da mulher, que iria vencer o pecado, destruir as obras do diabo e nos reconciliar com Deus. Irmão, isso aí nós vamos, a partir de agora, repetir várias vezes, sem problema nenhum. Ainda em 1 Pedro 5, 7, 8 diz assim: sejam sóbrios, versículo 8, e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Gente, isso aqui não é filme de terror, não. O diabo está lá, Tem gente que faz uma leitura meio mística do negócio, tentando lá no quarto devorar. Não, isso aqui é dizer o que? Ele está tentando todas as estratégias enganar você, tirar você do Evangelho, tirar você de Cristo, rugindo como leão, o tempo inteiro faminto pelo objetivo dele, que é tirar você de Cristo. Essa é a obra dele, é o que ele tem poder para fazer. E usando aqui de uma maneira, entenda o que eu estou falando, o que faz muito bem, porque ele enganou os anjos, ousou tentar a Jesus, achando que poderia fazer a mesma coisa, usando a palavra de Deus. O diabo é nosso maior inimigo, então. Não é seu esposo, nem sua esposa. Você já pensou que era, né? Não é. Nem a sogra, Meu Deus do céu, não é. Seu maior inimigo não é aquele que te fez mal, não é teu patrão também, não é. Nem aquele funcionário que te dá trabalho, Nós achamos um monte de inimigo para a gente no mundo, mas nosso maior inimigo é Satanás, porque é ele que tem o poder de nos enganar e tirar a nossa vida eternamente, nos deixar mortos dos nossos delitos e pecados. Só ele. O diabo é nosso maior inimigo, que não descansa e que constantemente corre atrás de seu maior objetivo. Qual é o maior objetivo dele? É enganar. Gente, não vamos esquecer, isso aqui é para vocês não esquecerem nunca mais as lições. E um versículo que a gente pode decorar que resume isso, 2 Coríntios 4,4 diz assim, pode abrir, vamos ler, esse aí você vai ler comigo. Quem vai achando aí vai falando amém. Segunda Coríntios 4,4 diz assim: o Deus deste século, dessa era, de quem ele está falando? De Satanás. Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo. Paulo está chamando ele de Deus dessa era. Que era? A era após o pecado, antes da vinda de Cristo. Essa era, esse período do século que ele está falando, é esse momento que, após Adão pecar, até Jesus vir e consertar o reino eterno. Nesse século, nesse lapso de tempo, ele é o Deus desse período, porque a ele foi entregue pelo próprio ser humano esse governo da terra. O Deus dessa era, o que ele fez? Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam
à luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem um objetivo: cegar o entendimento das pessoas que não creem em Cristo. Para não crer em Cristo, para que o Evangelho não resplandeça, ele vai fazer isso de todo jeito. E quem já creu, ele vai tentar te tirar e tentar te enganar. E para ele fazer isso, como eu disse, ele vai usar de muitas situações. Nós vemos os cristãos hoje, né, os crentes brigarem com Satanás, uma briga, parece que de Hollywood, né, assim, virtual, um negócio, aquela briga mística, né, até dando soco em Satanás. Mas não é assim que vence, entendeu? A gente vence crendo no Evangelho, crendo em Cristo, tendo a revelação de quem é Jesus, do Evangelho, como nosso Senhor, vivendo para Ele. É assim que a gente vence, não permitindo que Ele nos tire do conhecimento da verdade, pela graça de Deus, e não nos engane. Não tem outro jeito. E a isso, ele vai tentar você de várias formas. Eu vou repetir isso. O maior objetivo de Satanás não é te deixar pobre. Você está me entendendo? Não é. O maior objetivo de Satanás não é te deixar rico. O maior objetivo de Satanás não é pôr enfermidade em você. O maior objetivo de Satanás não é curar você e tirar o que ele já coloca aí, como se diz alguns que fizeram cirurgia espiritual aí, né? O maior objetivo de Satanás não é nada dessas coisas, mas ele vai usar essas coisas para te enganar, porque ele sabe, gente, vocês estão me ouvindo? Ele sabe aqui, hoje, quem está aqui, que se ele mexer nas finanças, vai desacreditar em Deus. Ele sabe. Sabe o que ele vai fazer? Mexer nas suas finanças. Mas por que Deus permite? Meu irmão, Deus permitiu Satanás fazer isso com Jó. Deus permitiu Satanás tentar a Jesus. Deus permite sermos tentados. Mas Ele disse que nos dá escape. E Jesus nos ensinou: não nos deixes cair em tentação. Mas Ele vai tentar você desse jeito. Você sabe como que Jesus foi tentado por Satanás? Satanás não falou assim: Jesus, se você não me adorar, eu vou te deixar pobre. Foi isso que Satanás falou para Jesus? Não. Jesus, se você prostrado me adorar, não, dobra o joelhinho uma vez, vai lá, né? Eu vou te dar o quê? As riquezas e a glória dos reinos. Tudo que Satanás estava oferecendo para Jesus é que Deus oferece para Jesus, só que não sem a cruz, porque o Pai diz que todas as coisas, toda a glória dos reinos, tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus. Todas as riquezas, glória, serão entregues a Cristo Jesus. O Satanás estava prometendo algo que faz parte do plano de Deus para Jesus. Ele queria antecipar, mas sem a cruz, sem obedecer a Deus. Eu vou facilitar para você, Jesus. Vamos cortar o caminho. Esse caminho aí vai ser complicado, hein? Esse negócio de cruz, você vai ver, é terrível. Vamos fazer um acordo. Eu te dou tudo. Tudo que você vai ter, eu antecipo. Está tudo na minha mão. Aí Jesus fala: Satanás era mentiroso. Jesus não disse isso, porque Jesus mesmo disse que ele era o príncipe desse mundo. Ele é o Deus desse século. E o que ele estava prometendo para Jesus, ele sabia que ele tinha nas mãos, porque a humanidade, as nações estão sob o poder de Satanás. Olha que sério. Então não acha que Satanás está aqui só para tirar teu dinheiro. Se ele achar por bem que te tirar de Cristo, te dando dinheiro, ele vai fazer isso. Por isso Paulo fala o quê?
eu aprendi a viver tendo fartura e passando necessidade. O meu contentamento em Cristo não depende de eu estar no momento de riqueza e no momento de pobreza. Paulo entendeu esse evangelho, Paulo viveu isso. Mas se você perguntar, Paulo, mas era melhor a fartura, né? Eu tenho certeza que ele falava, sim, lógico, como qualquer um de nós. Paulo não era masoquista. Mas o que ele diz é que o meu contentamento em Cristo não depende disso. Esse é o evangelho de que Paulo vive, prega, e que nós precisamos viver e pregar, que confronta a gente. Por quê? Porque se prega um evangelho nas igrejas que vem aceitar Jesus, que vai acabar seus problemas. Meu irmão, onde está isso? Não, aceita Jesus, que você nunca mais vai ter problema financeiro, que Deus vai te dar um carro zero. Meu irmão, pelo amor de Deus, que engano é esse, acreditar numa coisa dessa? Não é uma troca, o evangelho não é uma troca com Deus, não é uma barganha. Esse não é o problema do ser humano que nós estamos vendo. O problema do ser humano é muito mais profundo e essencial e existencial. Ele está separado de Deus, morto eternamente no pecado, enganado por Satanás. É isso, esse é o problema. E o evangelho veio para resolver esse problema. E você sabe quem pode resolver esse problema? Só Jesus, através de quem? Da pregação da igreja. Ninguém mais tem a porta a mensagem da salvação. Ninguém, só a igreja. E se a gente se cala em pregar esse evangelho, as pessoas estão mortas. Nós precisamos começar a abrir a nossa boca e pregar o evangelho. Para isso precisamos entender o evangelho. É o que nós estamos fazendo aqui, aprimorando o nosso entendimento e buscando mais revelação de Deus, de quem Cristo é para nós, e como nós vamos pregar essa mensagem para as pessoas. Calma que eu estou encerrando aqui. Repetindo, o propósito último de Satanás não é colocar em nós uma doença, tirar nossos bens. Muitas vezes ele até, como eu disse, vai querer dar algumas coisas, inclusive riquezas desse mundo, para atingir seu objetivo, nos manter cegos para o evangelho da glória de Cristo. Ele não liga se estamos na igreja, gente. Não, eu estou na igreja. E daí? Ele estava no Éden. Ele estava no céu. Você sabe aonde ele se apresentou quando queria mexer na vida de Jó? Lembra do texto? Estava tendo uma reunião dos filhos de Deus no céu. Onde Satanás aparece? No céu, no meio da reunião dos filhos de Deus. Deus permite. Não acho que Satanás gosta de ficar longe da igreja, porque ele quer enganar aqui, porque os de fora já estão perdidos. É difícil, mas gente, acho que está claro na Bíblia que é isso que aconteceu. E ele não mudou. O que nós temos que entender? A Bíblia mostra para a gente estratégias de Satanás. Ele não mudou. Ele vai fazer do mesmo jeito. Ele vai querer estar no Éden de Deus, na igreja, tentar usar a palavra de Deus para enganar aqueles que estão com Deus. Não é diferente. Por isso que nós temos que fazer: conhecer o evangelho, conhecer a verdade, crer em Cristo e orar: livra-nos do mal, não nos deixes cair na tentação. Essa é a nossa vida, para não sermos enganados e permanecermos firmes na fé que nos salvou, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não liga se estamos na igreja, se estamos fazendo muitas atividades para Deus, em nome de Deus, desde que não tenhamos a revelação do evangelho. Está tudo bom. Deixa eles ficar fazendo um monte de coisa para Deus lá.
Não entenderam o Evangelho? Deixa ficar fazendo. Quanto mais eles fazem, quanto mais se enfurnam na religião, mais distantes do Evangelho, porque eles acham que estão agradando a Deus e estão comprando a salvação. Deixa eles. Então o diabo, o primeiro interesse dele não é tirar você da igreja, não. É tirar você do Evangelho. Agora, se temos o Evangelho, aonde nós estamos? No corpo de Cristo, na igreja. Porque é o lugar onde os cristãos devem estar congregando, como família de Deus. Portanto, a essência do problema do homem para resumir o final aqui, repetindo, não são as dificuldades temporais, tá, gente? Não são as doenças. Por mais que essas coisas nos fazem sofrer, tudo bem? Ninguém está falando que isso aqui não é sofrimento, são sofrimentos. Paulo disse que ele sofria, tinha tribulações, aflições, mas ele está dizendo que apesar disso tudo, ele estava contente em Cristo, porque o problema essencial dele estava resolvido. Então o nosso maior problema, o nosso problema essencial, existencial, não são as dificuldades temporais, a doença, o desemprego, a pobreza, problema no casamento, problema com o filho. Todos esses problemas são consequências do verdadeiro problema. O problema é a separação de Deus. O ser humano está separado de Deus. E duas causas para esse problema: o pecado e o engano de Satanás. O pecado e o engano de Satanás. Por que Deus prometeu o Messias? Para resolver o problema do ser humano. O Messias foi prometido para destruir as obras de Satanás, para arrancar o pecado, resolver o problema do pecado do ser humano e para reconciliar a humanidade com Deus. Aí nós vamos ver isso na próxima lição. Só para encerrar aqui, eu vou dar um exemplo de algo que nós conversamos hoje. Tivemos um encontro muito gostoso lá com o pastor Anacleto, conversamos algumas coisas, e o pastor Anacleto passou muitas coisas muito complicadas quando ele morou na Angola. Ele morou na época da guerra civil na Angola, da guerra que estava acontecendo, presenciou bombardeios, a casa tremendo por causa de mísseis e tudo. Então ele presenciou e viveu coisas terríveis, vendo todo momento pessoas amputadas por terrenos minados e tudo. E foi em outros lugares da África, agora está indo para Cuba. O Fabiano já esteve em Cuba também, conhece a situação ali. Eu e o pastor Jorge estivemos ali em São Tomé, vimos a situação. Nos países, a gente anda nesses países, nós vemos muitas dificuldades, gente, que a gente nem imagina aqui em Penápolis que é possível isso passar. Só que quando nós vamos lá, nós temos que lembrar, para a gente não se ater a essas dificuldades temporais, que são reais e difíceis. Mas essas pessoas, antes de receberem um alívio social e na saúde e nos problemas políticos, elas precisam do Evangelho. Óbvio que a gente vai, como igreja, ajudar o que pudermos, amenizar a situação temporal de cada um deles, porque faz parte também da compaixão de Cristo. Jesus mostrou que Ele fazia isso, pela compaixão, pelo caráter cristão. Mas um problema maior eles precisam resolver: eles estão separados de Deus. Nós não vamos conseguir lá em São Tomé mudar a situação social deles, mas nós podemos ajudá-los a pregar o Evangelho, a formar líderes que pregam o Evangelho, discipulam pessoas. Nós podemos ajudá-los, e essa mensagem pode salvar aquele país, salvar do pecado, salvar de Satanás e salvar da situação de distanciamento e separação eterna de Deus. Eles podem ser salvos, e para isso a igreja precisa pregar. Mas não só em São Tomé, o nosso vizinho, nosso amigo de trabalho, as pessoas que a gente encontra no dia a dia, pessoas que Deus vai começar a colocar na nossa frente para falar. O Fabiano lembrou muito bem algo que acredito que vai acontecer com a gente, né? Eles lá têm tido experiência, a igreja toda, né, Fabiano? Uma grande parte da igreja, os jovens, têm tido experiência de evangelizar no campo, nas casas, em alguns lugares. E o Fabiano conta algumas vezes como Deus coloca pessoas na frente
da gente quando a gente está disposto a pregar o Evangelho, e essas pessoas começam a falar de Deus com a gente, sem a gente começar. Elas, é como se Deus faz as pessoas iniciarem a conversa. Deus abre a porta e fala: e aí, filho, está aberto, você não vai falar? Basta a gente só se dispor a falar, que essas pessoas vão aparecer na nossa frente. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus, não é nossa. A obra da evangelização mundial é de Deus, não é nossa. O maior interessado é Ele que está fazendo. Nós somos só colaboradores, portadores da mensagem. Mas Ele prepara o terreno, Ele prepara as pessoas, Ele coloca as pessoas em situações que desejam o Evangelho, e essas pessoas vão aparecer na nossa frente, porque Deus vai começar a trazer. É só você e eu falarmos: Deus, eu quero pregar o Evangelho. Pode trazer as pessoas, pode fazer elas cruzar com elas, trombar com elas aí no serviço, nos lugares, né? E vai acontecer, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, amém? Qual é o problema do ser humano? Pecado, Satanás, que separou o ser humano de Deus. Para isso Deus prometeu o Messias, para destruir Satanás, perdoar o nosso pecado e nos reconciliar com Deus. Semana que vem a gente continua falando disso. Vamos orar? Vamos colocar em pé. Pai, muito obrigado mais uma vez pela sua palavra. Obrigado pela graça e a misericórdia que nos alcançou e nos salvou através do Evangelho de Cristo, da cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Senhor, eu peço aqui hoje que o Senhor desperte-nos ainda mais para conhecermos a Cristo. Conhecermos a Cristo, o Evangelho, e portarmos essa mensagem. Senhor, como dissemos aqui, que Teu Espírito traga as pessoas que estão prontas para ouvir o Evangelho na nossa frente. Queremos ser trabalhadores, obreiros Teus, nessa obra que é Tua. Senhor, que possamos com ousadia e coragem pregar esse Evangelho às pessoas que estão perdidas, pessoas que estão sob a influência do poder, do engano do maligno, pessoas que estão presas no seu pecado e separadas de Deus. Senhor, que o Evangelho flua através de nós, da nossa pregação, da nossa vida, do nosso testemunho, de tudo que somos para o Senhor que sejamos, quer morramos, quer vivamos, que façamos tudo para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa obra, nessa missão. Encha-nos do poder do Teu Espírito para sermos testemunhas Suas. Pedimos essa graça, pedimos esse poder que vem do alto e sela as nossas vidas para testemunharmos de Cristo. E em tudo o Seu nome seja glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês.